O que você faria se tivesse a chance de olhar nos olhos do homem que roubou anos da sua vida? Não como metáfora. Não como exercício de imaginação distante. Se você tivesse na sua frente, de verdade, a pessoa que te tratou como objeto. Que usou seu corpo como ferramenta e sua dor como irrelevância. Que dormia bem enquanto você não dormia. O que você faria? Alec Turner não precisou responder essa pergunta em abstrato. Ele voltou. E o que aconteceu quando voltou é uma história que os livros de história do século XIX não contaram com o peso que merece, que os registros oficiais registraram com a frieza burocrática que registros oficiais usam para descrever coisas que não cabem em formulários, e que diz algo sobre a natureza humana que nenhuma análise política da Guerra Civil Americana consegue capturar completamente. Mas antes de chegar no dia em que Alec Turner voltou à plantação, preciso te contar o que havia acontecido antes. O que havia sido feito a ele. O que havia construído dentro de um homem a ponto de fazê-lo cruzar linhas que a maioria das pessoas nunca cruza. Porque essa história não começa com a vingança. Começa com o que criou a necessidade dela. E esse é um canal novo que existe para contar exatamente esse tipo de história. Com pesquisa real, com cuidado com cada detalhe, com o respeito que histórias como a de Alec Turner merecem. Se você ficou até aqui nesses primeiros segundos, já entendeu o que fazemos aqui. Segue o canal, deixa o like, comenta o que achar. Cada pessoa que apoia ajuda esse trabalho a continuar. Agora deixa eu te contar quem foi Alec Turner. O sul-americano antes da Guerra Civil era um mundo construído sobre uma contradição que seus habitantes mais poderosos haviam aprendido a não ver como contradição. Um país que havia se fundado na declaração de que todos os homens são criados iguais havia construído ao longo de décadas uma economia inteira sobre a negação sistemática dessa igualdade para uma parcela específica da sua população. E havia desenvolvido, para sustentar essa negação, uma arquitetura cultural, legal, religiosa e psicológica suficientemente elaborada para que gerações inteiras pudessem nascer, viver e morrer dentro dela sem precisar confrontar diretamente o abismo entre o que o país dizia que era e o que o país de fato fazia. As plantações eram o coração físico desse mundo. Não apenas economicamente, embora fossem o motor econômico do Sul de uma forma que os proprietários de plantações entendiam com clareza suficiente para defender com a violência que haviam demonstrado estar dispostos a usar. Eram também o coração simbólico. O lugar onde a hierarquia que sustentava tudo mais era mais visível, mais cotidiana, mais impossível de ignorar para quem vivia dentro dela em qualquer posição. Alec Turner havia nascido dentro desse mundo. Não sabemos a data exata do nascimento. Registros de pessoas escravizadas no sul-americano do século XIX têm a incompletude que ela mesma parte da história, a ausência deliberada de documentação que é a negação em forma de papel. O que sabemos é construído a partir de registros militares posteriores, de relatos de sobreviventes, de documentos que chegaram até nós pela teimosia específica dos arquivistas e dos pesquisadores que acreditaram que essas histórias mereciam ser preservadas. O que sabemos é que Alec Turner cresceu numa plantação no sul. Que havia um homem que a controlava. E que esse homem havia tratado Alec com a brutalidade específica que o sistema havia criado e que o sistema protegia, a brutalidade que não precisava se justificar porque a estrutura legal, social e cultural ao redor dela havia sido construída para torná-la invisível como brutalidade e visível apenas como ordem natural das coisas. O símbolo central dessa história não é a arma que Alec usou quando voltou. É o corpo. O corpo que havia sido propriedade de outro homem por lei, que havia sido usado e machucado e controlado por anos, e que num determinado momento começou a mover-se em direção diferente da que o sistema havia desenhado para ele. Em direção à saída. A fuga não era uma decisão simples no sul-americano do século XIX. Era uma equação de riscos que qualquer pessoa que tivesse pensado racionalmente sobre ela teria calculado como desfavorável. As distâncias eram grandes. As redes de captura eram reais, organizadas,
financeiramente incentivadas por recompensas que tornavam qualquer estranho no caminho um perigo potencial. O que acontecia com os que eram capturados era conhecido, havia sido feito para ser conhecido, havia sido tornado público o suficiente para funcionar como dissuasão. E ainda assim pessoas fugiam. Porque existe um ponto onde a equação de riscos deixa de ser calculada racionalmente e passa a ser sentida de outra forma. Onde o que está sendo arriscado na fuga passa a parecer menor do que o que está sendo perdido a cada dia que a fuga não acontece. Alec chegou a esse ponto. O que havia sido feito a ele nos anos anteriores havia construído alguma coisa que o sistema havia pretendido destruir, mas que havia criado em vez disso. Não resignação. Não a aceitação do inevitável que o sistema precisava que as pessoas escravizadas desenvolvessem para funcionar da forma que precisava funcionar. Havia construído raiva. Do tipo específico que não explode porque não pode explodir, que não encontra saída porque todas as saídas visíveis estão bloqueadas, que vai descendo e afundando e se transformando em algo mais frio e mais duradouro e mais perigoso do que a explosão teria sido. A raiva que espera. Alec fugiu. Os detalhes da fuga têm a incompletude dos registros que mencionamos antes. O que sabemos é que chegou ao norte. Que chegou num momento em que o norte e o sul estavam em guerra por razões que incluíam, mas não se limitavam à questão da escravidão, uma guerra que havia criado uma estrutura que havia tornado possível algo que meses antes havia sido impossível. Um homem negro podia se alistar no exército da União. Alec se alistou. O que significava ser soldado negro no exército da União em 1863 é algo que a narrativa celebratória da Guerra Civil Americana frequentemente simplifica de formas que servem à narrativa, mas que desservem a realidade das pessoas que viveram dentro dela. Os regimentos de infantaria de voluntários de cor, como eram chamados, haviam sido criados após a proclamação de emancipação de Lincoln em janeiro de 1863 com a relutância específica das instituições que adotam mudanças que consideram necessárias sem considerar completamente necessárias. Eram unidades separadas. Recebiam pagamento inferior. Eram frequentemente designados para trabalho de guarnição e logística em vez de combate, num reflexo das suposições sobre capacidade que o sistema havia construído e que o sistema militar havia absorvido junto com tudo mais. E quando entravam em combate, enfrentavam um risco que os soldados brancos da União não enfrentavam da mesma forma. O confederado que capturava um soldado branco da União tinha um prisioneiro. O confederado que capturava um soldado negro da União tinha, nos termos da política confederada, um escravo fugido ou um insurreto, com as consequências que cada uma dessas categorias produzia e que as batalhas de Fort Pillow e outras haviam tornado concretas e documentadas. Alec havia saído de uma situação de risco mortal constante para entrar em outra situação de risco mortal constante. Mas havia uma diferença fundamental entre as duas. Na plantação, o risco havia sido suportado sem escolha. No exército da União, o risco havia sido escolhido. E a diferença entre risco sofrido e risco escolhido é a diferença entre impotência e agência, entre ser objeto de forças que não controlava e ser sujeito de decisões que havia tomado. Alec havia escolhido. Isso importava de uma forma que não precisa de análise psicológica para ser entendida. Qualquer pessoa que já esteve numa situação onde não tinha escolha e depois passou para uma situação onde tinha entende imediatamente o peso específico dessa diferença. Ele treinou. Aprendeu a usar as armas que o sistema havia passado anos garantindo que ele nunca pudesse usar. Aprendeu a organização militar, a disciplina, a linguagem de uma instituição que, apesar de todas as suas contradições e imperfeições, havia lhe dado algo que a plantação havia negado sistematicamente. Um uniforme. Não apenas como roupa. Como símbolo. Como a materialização visível da afirmação de que havia saído de uma categoria e entrado em outra. Que não era mais propriedade. Que era soldado. Que carregava uma arma pelo mesmo governo que havia declarado, mesmo que imperfeitamente e com motivações mistas,
porque a escravidão era incompatível com o que o país pretendia ser. A Guerra Civil Americana terminou em abril de 1865. Lee rendeu-se a Grant em Appomattox. As notícias se espalharam com a velocidade que notícias se espalhavam em 1865, que era mais lenta do que qualquer velocidade contemporânea, mas que para o peso do que estava sendo comunicado parecia rápida. A Confederação havia perdido. A escravidão havia sido formalmente abolida pela 13ª emenda. Para Alec Turner, o fim da guerra abriu uma questão que o tempo de serviço havia mantido suspensa, mas que nunca havia desaparecido. Havia um homem numa plantação no sul. Um homem que havia tratado Alec com a brutalidade que o sistema havia permitido e que Alec havia carregado nos anos de serviço militar com a qualidade específica das memórias que o trauma não suaviza. Havia carregado em batalhas. Havia carregado em marchas. Havia carregado nos momentos de espera que a guerra tem em abundância e que são os momentos em que a mente vai para os lugares que o movimento não permite que vá. O homem estava lá. A guerra havia terminado. E Alec Turner tinha um uniforme, tinha uma arma, e tinha a liberdade de ir para onde quisesse ir pela primeira vez na vida. Ele foi para a plantação. O que aconteceu quando Alec chegou de volta ao lugar onde havia sido escravizado tem a qualidade dos eventos que as fontes que chegaram até nós descrevem com a imprecisão que eventos dessa natureza frequentemente têm nos registros históricos, onde o que pode ser documentado com precisão e o que foi transmitido por relatos orais e registros fragmentários se mistura de formas que a historiografia tenta separar, mas que a separação completa é frequentemente impossível. O que as fontes convergem em registrar é o essencial. Alec voltou de uniforme, como soldado do Exército da União. Com a proteção relativa que o uniforme fornecia num sul derrotado, mas ainda perigoso para homens negros que não se comportavam de acordo com as expectativas que a derrota não havia completamente eliminado. Encontrou o homem. E o homem que havia brutalizado Alec descobriu que a pessoa à sua frente não era mais o que havia sido quando Alec havia partido. Era alguém que havia fugido, havia sobrevivido, havia se alistado, havia aprendido a usar armas, havia passado por batalhas que testavam o tipo de resolução que anos de brutalidade podem construir quando a brutalidade não produz resignação. Alec matou o homem que havia sido seu senhor. O que aconteceu depois tem a complexidade do sul do pós-guerra que a palavra reconstrução descreve de forma insuficiente. O sul de 1865 era um espaço de tensões que a derrota militar havia criado, mas não havia resolvido. As estruturas legais da escravidão haviam sido removidas. As estruturas sociais, econômicas, psicológicas e violentas que haviam sustentado a escravidão continuavam presentes com uma vitalidade que a 13ª emenda não havia tocado. Um homem negro que havia matado um homem branco no sul em 1865 estava numa posição cujas consequências dependiam de variáveis que não eram controláveis. Da localização específica. De quem estava presente. De quem havia sido o homem morto e que tipo de rede de relações ele havia tido. De que tipo de proteção o uniforme ainda fornecia num espaço onde a autoridade federal era real em alguns lugares e teórica em outros. Alec sobreviveu. Saiu do sul. Os registros que chegaram até nós perdem a trilha depois desse ponto com a incompletude usual. O que sabemos é que sobreviveu ao que havia feito numa região e num momento onde sobreviver ao que havia feito não era garantido. O que a história de Alec Turner revela sobre a psicologia da vingança tem uma dimensão que histórias de vingança que acontecem dentro de contextos mais simples não têm. A maioria das histórias de vingança existe num espaço onde a questão moral central é a proporcionalidade. Havia uma ofensa. Havia uma resposta. A resposta foi proporcional? Foi desproporcional? Havia outras opções? A história de Alec Turner não funciona dentro dessas categorias da mesma forma porque as categorias pressupõem uma simetria que não existia. A escravidão não era uma ofensa no sentido que a palavra normalmente carrega. Era uma condição total.
Era a negação completa de agência, de direitos, de humanidade reconhecida pelo sistema dentro do qual existia. Não havia proporção possível porque não havia ponto de equilíbrio a partir do qual proporção pudesse ser calculada. O que Alec havia sofrido não tinha equivalente do outro lado da equação porque a equação havia sido construída para ser desequilibrada de forma permanente e estrutural. E então há a questão do uniforme. O uniforme que Alec usava quando voltou não era apenas roupa nem apenas símbolo. Era a materialização de uma transformação de status que o sistema que havia criado a brutalidade original não havia previsto como possível. Era a prova física de que as categorias que haviam definido o que Alec podia e não podia ser haviam sido forçadas a mudar por forças que o homem que havia brutalizado Alec não havia conseguido conter. Jung falaria sobre retorno da sombra. O que o sistema havia tentado suprimir, a humanidade completa de Alec, havia retornado de uma forma que o sistema não havia desenhado para acomodar. A sombra que havia sido criada pela negação havia voltado de uniforme, com arma, com o peso de anos de acumulação que a fuga e o serviço militar haviam destilado em algo que a brutalidade original havia tentado destruir mas havia criado em vez disso. A história de Alec Turner é uma história que a América do século XIX não sabia completamente como contar. Não porque fosse única no sentido de que nada parecido havia acontecido. Havia homens negros que haviam se alistado no exército da União com histórias de escravidão que tinham suas próprias especificidades e seus próprios pesos. Havia homens que haviam voltado ao sul de maneiras diferentes. Havia encontros entre o antes e o depois da guerra que o registro histórico captura de formas fragmentárias. Era única no sentido de que não cabia nas narrativas que a América havia desenvolvido para esse período. A narrativa do Norte era sobre libertação. Sobre o progresso moral de uma nação que havia reconhecido o erro e o corrigido. Essa narrativa não tinha espaço confortável para o homem negro que havia voltado e matado o antigo senhor porque a narrativa da libertação preferia libertos gratos e não libertos vingadores, que era uma distinção que dizia muito mais sobre as necessidades da narrativa do que sobre as experiências reais de quem havia sido escravizado. A narrativa do Sul era sobre perda honrosa, sobre a causa que havia sido defendida com nobreza antes de ser derrotada por números superiores, a narrativa que ficou conhecida como Lost Cause e que havia começado a ser construída antes que a guerra estivesse completamente encerrada. Essa narrativa definitivamente não tinha espaço para o ex-escravo que havia voltado de uniforme. Alec Turner existia fora das duas narrativas. E é precisamente por isso que a história dele importa mais do que as histórias que cabem nas narrativas disponíveis. Existe uma questão que essa história deixa que não tem resposta limpa e que merece ser feita diretamente. O que Alec fez era vingança ou era justiça? A distinção que normalmente usamos entre as duas palavras é que justiça passa por um sistema que avalia a ofensa e determina a resposta de forma que vai além do interesse pessoal do ofendido. Vingança é a resposta direta do ofendido sem a mediação do sistema. Mas que sistema estava disponível para Alec Turner? O sistema que havia existido enquanto ele havia sido escravizado era o sistema que havia tornado a brutalidade legal. Havia sido construído para proteger o homem que havia brutalizado Alec e não para proteger Alec do que esse homem havia feito. A lei havia sido instrumento de opressão tão completa que invocar a ausência de recurso legal como argumento contra o que Alec fez é invocar o sistema que havia criado a necessidade da resposta como árbitro da resposta. O novo sistema, o da união vitoriosa e da reconstrução que estava sendo construída, era real em Washington e frágil no sul de 1865 de formas que qualquer pessoa que estivesse presente sabia independentemente do que os documentos oficiais diziam. Alec havia tomado uma decisão num espaço onde as categorias de vingança e justiça eram menos distintas do que normalmente são porque o sistema que as distingue havia falhado tão completamente que a distinção havia perdido parte do seu conteúdo prático. Isso não é argumento de que o que fez era correto em termos absolutos. É a descrição honesta do espaço onde a decisão havia sido tomada.
Alec Turner voltou. Com uniforme. Com arma. Com os anos de escravidão e de fuga e de guerra carregados de uma forma que o corpo humano carrega essas coisas quando não há outra escolha além de carregar. O homem que havia dormido bem por anos enquanto Alec não dormiu mais. E Alec saiu dali com a liberdade que havia escolhido, construído e defendido com o único instrumento que o mundo havia colocado à sua disposição. O que acontece dentro de uma pessoa depois de um momento como esse é uma pergunta que os registros não respondem porque os registros não chegaram até nós com aquela profundidade. Sabemos que sobreviveu. Sabemos que saiu do sul. Sabemos que existe nos registros militares como soldado que havia servido. O que carregou depois, o que sobrou do antes e do depois e do momento entre os dois, isso está no silêncio que os arquivos deixam onde as histórias de pessoas que o sistema havia decidido que não precisavam ser completamente registradas sempre deixam. Mas a história está aqui. Porque histórias como a de Alec Turner existem independentemente de terem sido completamente registradas. E porque entender o que foi feito a ele e o que ele fez com o que restou é entender algo sobre seres humanos que nenhuma análise política ou econômica da escravidão ou da guerra civil captura sozinha. É entender que o que foi chamado de propriedade nunca foi propriedade. Era uma pessoa que voltou. E você, se tivesse carregado o que Alec carregou, se tivesse fugido, sobrevivido, aprendido, lutado, e chegado ao final de tudo isso com a liberdade e a oportunidade na mão, o que você teria feito com o nome que havia guardado todos esses anos? A resposta que você der diz algo sobre você. Mas a resposta de Alec diz algo sobre o que foi feito a ele. E essa distinção é importante demais para ser perdida.